Lição 5. 4 de maio de 2025. A verdade que liberta. Introdução. Pilatos perguntou a Jesus: que é a verdade? A corrente filosófica conhecida como relativismo afirma que a verdade é relativa, ou seja, o que é verdade para um, pode não ser verdade para outro. O cristianismo, porém, acredita na verdade absoluta. Aquela que é verdade para todos, em todo o tempo e em todos os lugares. De acordo com a Bíblia, o Pai é a verdade. O Filho é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A Palavra de Deus é a verdade. A Igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Ponto de número 1. Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém. Jesus continuava na Galileia, mas os seus irmãos instigavam-no a que fosse a Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos. Ele, porém, permanecia esperando a ordem do Pai. Sua vida era inteiramente dirigida pelo Pai. A expressão, não é chegado o meu tempo, diz respeito ao termo kairos, que significa o tempo designado por Deus. Kairos é diferente de Cronos. Cronos também significa tempo, mas tem a ver com o tempo cronológico, com as horas do dia, meses e anos. A verdade na festa dos tabernáculos. Jesus subiu à festa, mas permaneceu oculto das multidões. No meio da festa, subiu ao templo e ensinava. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, Jesus era o Messias, o Filho de Deus. O ensino de Jesus demonstrava que ele era igual ao Pai. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7 verso 16. Somente o Messias podia declarar: eu sou a verdade. Vivendo a verdade. Jesus declarou nos versos 16 a 19, que a sua doutrina procedia do Pai, que somente aqueles que queriam fazer a vontade do Pai, entenderiam a sua mensagem. Israel havia esperado por aquele dia por longos séculos. Agora a verdade encarnada estava entre eles, mas eles não o reconheciam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versos 10 e 11. Jesus lamentou com lágrimas o fato de Jerusalém não ter percebido o tempo de sua visitação. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas, agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, versos 41 a 44. Ponto de número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. A mulher apanhada em adultério foi trazida a Jesus. Ao invés de julgar a mulher, Jesus julgou os seus acusadores. Eles foram condenados pela própria consciência. Os acusadores deixaram Jesus a sós com a mulher. Então, ele a perdoou. Jesus era a misericórdia e a verdade, a justiça e a paz, ao mesmo tempo. Jesus cumpriu o Salmo 85, verso 10.
A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A experiência do perdão deve servir de motivação para o pecador penitente se afastar do pecado. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Jesus, a verdade revelada. No episódio da mulher apanhada em adultério vemos o quadro que ilustra muito bem o poder da graça e da verdade. A mulher representa um mundo morto em delitos e pecados. Os escribas e fariseus representam a lei, pronta para apontar o pecado, mas incapaz de perdoar. E Jesus é a verdade que liberta. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versos 16 e 17. Por meio de Jesus Cristo, Deus pode ser ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitos pensam que a verdade está nas universidades. Outros imaginam que a verdade se encontra nos laboratórios de pesquisas científicas ou nas religiões esotéricas. Entretanto, a verdade é uma pessoa bendita que se encontra bem perto de cada de nós. O Senhor Jesus disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, verso 20. Paulo considera que a manifestação do Filho de Deus ao mundo é o maior de todos os mistérios. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que, agora, foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Ponto de número 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. João capítulo 8, versos 34 ao 36. Jesus explicou que a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual é uma questão de ser filho ou escravo. O escravo pode viver dentro da casa, mas não faz parte da família e não tem qualquer garantia em relação ao futuro. Dentro deste ensino, somente aqueles que já foram alcançados pela verdade podem gozar da liberdade de filhos de Deus. O que é a verdade? Nenhum outro líder em toda a história teve a autoridade e a ousadia para dizer: eu sou a verdade. Buda declarou ser apenas um buscador da verdade. Confúcio não acreditava na verdade absoluta ou revelada. Allan Kardec e os seus seguidores disseram: o Espiritismo não é a verdade. O Papa Francisco declarou: e não tenhamos medo de ser verdadeiros, de dizer a verdade, de ouvir a verdade, de nos conformarmos com a verdade. No final, ao invés de invocar o Senhor Jesus, disse: confiemo-nos à proteção de Nossa Senhora. Os segmentos religiosos falam da verdade, mas poucos reconhecem que Jesus Cristo é a verdade. Verdadeiramente livres. Naquele tempo os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Eles não entendiam que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que permanecem na fé e desfrutam de seus privilégios como filhos e herdeiros de Deus. Essa filiação não é pela carne, é pelo Espírito, e essa fé não é qualquer tipo de fé, mas é a fé genuína no Filho de Deus. A expressão "se o Filho vos libertar" diz respeito ao novo nascimento que é operado pelo Espírito Santo com base na obra expiatória de Cristo. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versos 22 e 23. Conclusão. Somente Cristo liberta. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. O propósito de Deus é que sejamos livres para servi-lo, conforme cantou Zacarias. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versos 68 a 75. Terminamos por aqui, aguardamos você para o próximo estudo.